Olá, estamos aqui com mais uma programação virtual do Centro Cultural Banco do Nordeste e hoje nós vamos ter o lançamento do livro Poemas Embriagados, do artista Lívio. Esse livro ele tem uma edição artesanal, conta com a ilustração da artista visual Sol Picho e prefácio de Alândia Duarte. E estamos aqui para falar desse livro com o artista Lívio, que vai estar aqui contando para nós como foi fazer essa produção, como foi desenvolver esses poemas e produzir esse trabalho em coletivo, né, em parceria com outros artistas aí que fizeram a ilustração e o prefácio. Então, vamos nessa. Lívio, se apresente e diga aí, né, que conversa é essa de poema embriagado. Então, olá pessoal, eu me chamo Lívio, como a Áurea já falou. É um prazer estar aqui hoje conversando com todos e todas vocês, né? E trazer um pouco dessa história do Poemas Embriagados. Primeiro dizer que esse livro ele só conseguiu vir a nascer, né, a ser parido por causa da Lei Aldir Blanc, né, no município de Crato. Ele foi apoiado pela Lei Aldir Blanc, que foi uma lei essencial que injetou recurso no setor cultural para garantir que nós, trabalhadores da cultura e da arte, conseguíssemos sobreviver à pandemia, né? Precisamos de novos investimentos para que a gente siga, né, até o final da pandemia, conseguindo sobreviver, mas a Aldir Blanc já foi um impacto significativo, né? Então, para mim é muito importante estar aqui contando a história desse livro também, porque ele foi o meu primeiro livro publicado, né? Eu trabalho com várias linguagens e a poesia foi a primeira delas. E esse livro, Poemas Embriagados, ele traz um panorama da minha escrita dos últimos 5 anos, né? Mas ele tem cerca de 30%, né, de poemas inéditos que foram escritos durante a pandemia, né, refletindo um pouco sobre esse contexto da pandemia, sobre como foi para mim lidar com ela, enfim. E também traz muitas memórias, né? Assim, a pandemia ela me trouxe muito olhar para trás, olhar para a minha história, para as coisas que eu vivi, o que eu sentia saudade, né? Então esse livro ele traz um pouco da minha história, né? É autobiográfico em alguma medida, porque para mim toda arte é autobiográfica, mas não é autobiográfico de narrar necessariamente os fatos como aconteceram em minha vida, né? E aí você falou uma coisa que para mim também é essencial, assim, é um livro coletivo de fato, né? Tudo começa, né, aqui nos agradecimentos, tudo começa com meu irmão, Daniel Batata, que já trabalhou, inclusive, aqui na casa, né, durante muitos anos, mas que é poeta, é músico, que foi a primeira pessoa que me apresentou a poesia. Sou Picho, que é minha companheira de vida e que me inspirou, inclusive, a escrever esse projeto, que eu não estava muito na energia no dia de escrever o projeto. E fez as ilustrações da capa e do miolo do livro. A Alândia Duarte, que topou, né, a loucura de fazer um prefácio para esse livro, assim. E Alfred Caju, que é um livreiro, um editor, né, independente de Pernambuco e que teve aqui no BNB, e eu participei da oficina, né, com ele, assim, e a oficina também me deu as ideias que deram essa experiência, com essa brochura artesanal, com uma folha diferente, enfim. Então, ele tem o meu nome, né, mas ele tem várias pessoas que foram essenciais para que ele pudesse estar aqui hoje sendo apresentado, né? Acho que é um pouco disso. Lívio, fala aí um pouco dessa experiência, né, da escrita na pandemia, né? Assim, como tu fala, que uma parte desse livro ele foi escrito antes e depois, então tem o antes e tem o depois. Então, assim, como é que foi escrever, né, no meio dessa pandemia, no período de isolamento, no período de incerteza, que ainda estamos passando, mas agora, né, enfim, agora aparentemente está mais perto de acabar, né?
Mas lá naquele começo, né, a gente não sabia em que tudo isso ia dar. E claro que toda essa tensão atravessa, né, atravessa a arte. Então, como foi essa escrita aí nesse período pandêmico? Assim, foi bem complexo para mim porque eu estava, na época da escrita desse livro, eu estava residindo numa casa que tinha muitas pessoas e não porque tem muitas pessoas, por mais que seja complexo na pandemia, né? Mas para mim o que deixava mais difícil é porque escrever de todas as linguagens artísticas, a escrita para mim ela é a mais solitária, né? Precisa, para o meu processo criativo, ser a mais solitária. Não porque eu acho que ninguém faz nada sozinho, mas porque aquele processo, né, da elaboração, da criação, para mim, ele precisa. Isso era uma coisa muito difícil nesse contexto, né, porque não tinha como sair para ir para outro local, né, tinha que estar em casa e em casa tinha várias pessoas e várias demandas e às vezes no meio de um processo de escrita tinha uma demanda doméstica e como que intercala tudo isso, né, que é um pouco que várias pessoas que estão no home office, né, estão até hoje trabalhando de casa têm se deparado, né? Então isso é uma primeira tensão que eu encontrei. Então escrevi muito de madrugada, escrevi muito em horários que eram horários que as pessoas já estavam dormindo, que eu conseguia minimamente ficar só, né? Ficava só eu e a cachorra me perturbando. Mas tem um pouco isso. E aí, além dessa dimensão da solidão da escrita, foi também um pouco me deparar com tudo que eu vivi. Escrever, assim, foi me deparar com tudo que eu vivi, os meus projetos que tiveram que ser adiados, né, os projetos que foram cancelados, os trabalhos que eu perdi, os trabalhos que eu estava em vias de realizar e que tiveram que ser repensados. Então, tudo isso vaza na escrita, né? E está muito, muito forte nos textos específicos que eu escrevi na pandemia a questão da memória, assim, veio muito forte minhas lembranças do tempo de agronomia, né, do tempo que eu vivi em Juazeiro, que hoje eu moro em Crato, mas quando, né, toda a minha infância, minha juventude, até o início da minha vida adulta, fui em Juazeiro, que é a minha cidade natal e que para mim é importantíssima, né? Então assim, tipo, todo esse processo da escrita foi me deparar com isso tudo, né? Me deparar com minha cidade natal, que eu não estava visitando minha família, me deparar com minhas lembranças, com as coisas que eu vivia num tempo que a gente jamais imaginava que hoje está distanciamento físico, máscara, álcool em gel a todo instante, né? Então, são duas realidades, né? Assim, um olhar mais atento vai perceber que tem os textos que falam muito de uma realidade mais livre, do cotidiano, da convivência, das noites, dos bares, dos encontros, são os textos da pandemia. Incrivelmente, assim, são os textos que surgem nesse momento, né? Acho que é um pouco isso. E o que são esses poemas embriagados, né? Fala aí para a galera ficar com essa curiosidade aí de conhecer mais aí do teu livro. Enfim, eu sou uma pessoa um pouco boêmia, né? Assim, não sou mais por falta de condições mesmo, né? E a pandemia dificultou ainda mais, né? Mas muito mais boêmio não pelo que tem nos bares em si, assim, mas pelo que proporciona os encontros, né? Eu cresci vivenciando os roteiros poético boêmio que eram feitos aqui na cidade, né? O Diadorins fez algumas atividades em bares, em espaços coletivos, né? Espaços que a gente pode se divertir, pode encontrar pessoas, mas pode também fluir cultura, fluir arte, pensamento, né? Então isso para mim é uma marca muito forte. E tem um texto, que é um desses textos de pandemia, que chama Itinerário Saudade, que é um dos maiores. Eu costumo fazer textos mais curtos, a primeira parte, inclusive, é basicamente de haikai, né? Mas o Itinerário Saudade foi um retorno a a minha vivência nos bares de Juazeiro, de Crato, na época da agronomia, pós-agronomia, né? Enfim. E eu fui narrando um pouco as histórias, né? Porque nesse momento, inclusive, da pandemia, bares históricos do Crato fecharam, por exemplo, né? Então a gente tinha o Primavera no Calçadão, que é um
um estabelecimento assim que era incrível, né? De uma família que atendia super bem, era um ambiente que você ia para almoçar, mas podia ir de noite também para encontrar os amigos, que tinha várias atividades também, né? E fechou por causa da pandemia, né? Então, um pouco pensando nisso, pensando nos impactos que esses locais de convivência sofreram, surgiu esse texto, muito afetado pela minha memória, pelas lembranças, pelas coisas que eu não estava vivendo nesses ambientes. E aí eu decidi fazer ele todo com a referência a esses espaços, né? Os espaços da boemia, que é também uma marca muito forte nos espaços da poesia aqui no Cariri, né? Então surge um pouco disso, Poemas Embriagados, né? É tanto que ele tem 4 partes, né? E as primeiras partes, inclusive, chama Doses, Tira Gosto, né? Que são um pouco essa referência também, esse ambiente, para a gente se encontrar, né? Que espero que em breve todo mundo vacinado, com as doses devidas, né? A gente possa voltar a se encontrar na rua também, né? Depois que a gente tomar as doses, a gente vai tomar outras doses, né? E fala um pouquinho dessa produção, né, artesanal do livro. Assim, o livro é super lindo, né? Desde a escolha também do papel, né, que é um papel mais de uma gramatura maior, né, que geralmente no miolo se bota uma gramatura mais leve. E, assim, se isso tudo ele também compõe a poética do livro, né? Assim, se foi meio que aleatório ou se é tudo isso, né? E a questão também fala um pouco dessa construção, né, artesanal de um livro, de como é fazer um livro artesanal. Aí depois a gente conversa sobre outras coisas, sobre as edições, mas fala um pouquinho desse processo aí. Então, quando eu fiz o projeto, a proposição, eu já tinha claro que eu queria fazer um processo artesanal, né? Fugir um pouco do padrão de mandar rodar numa gráfica ou mesmo numa editora, que para mim são essenciais, né, as editoras, sobretudo as independentes, mas eu queria fazer um processo totalmente artesanal, independente, por minha própria conta, né, junto da Fato Zero Produções Culturais, que é um produtor independente que eu construo com a Sulpicho, também para pôr em prática um pouco dessas vivências que eu tinha tido com o Fred, um pouco de testar mesmo, assim, né, de poder colocar para fora um pouco todas essas experiências de formações que já tinha feito e também para ver iniciar um caminho nas edições independentes aqui no Cariri, né? Então isso é um primeiro elemento. Um segundo para mim, do ponto de vista estético, formal, assim, do livro, ele é todo cinza, né? Ele é meio como se ele fosse todo miolo, né? Ele é como se ele não tivesse uma capa, porque ele, como você falou, as folhas são todas iguais, de capa a capa, né? De capa contra capa. Porque para mim tem uma ideia também de inconsciente ou do processo psíquico de uma forma geral, né? Numa referência à massa cinzenta do nosso cérebro, né? Então, como é um livro que ele traz muitos textos que para mim são fruto dessa massa cinzenta, dessa reflexão, desses processos psíquicos, né? Enfim, para mim ele tem que trazer um pouco essa coisa meio bruta no sentido de não ser muito trabalhado, com muitas firulas editoriais, por assim dizer, né? Mas com um projeto gráfico mais simples, né? Mais simples e ao mesmo tempo mais rústico, né? É uma coisa que eu também queria testar. Então as folhas são todas mais grossas. Ele é um livro que não é tão simples, né? Eu estava conversando com um amigo esses dias, ele dizendo, livro tipo, é até meio cansativo às vezes, né? Tipo, você fica meio tem que forçar um pouco às vezes a abertura do livro, e era um pouco um teste que eu queria fazer, né? Como que seria esse material um pouco mais rústico, mas com um projeto gráfico mais simples, como é que ele chegaria nas pessoas, assim. Então tem um pouco disso. E aí também, nessa perspectiva da simplicidade, né, a Sulpicho fez as ilustrações, então eu optei por não ter nada na capa que não fosse a ilustração, né? Tanto na frente do livro como no verso do livro, a gente tem apenas ilustrações, que também você pode ficar meio o que é à frente, o que é que não é, como é, e a meu ver gera uma curiosidade também do que é que tem dentro disso, que não tem um título, que tem umas cadeiras, será que é um livro de design ou
design de, sei lá, de objetos para sentar, ou será se o que é isso, né? Então tem um pouco essa simplicidade que eu queria trazer, um pouco dessa gerar uma curiosidade, né? Enfim, tem um pouco esses elementos, né? E aí algumas coisas fui testando, né? Hoje assim, tipo, para ver como que é também todo o processo, né? Desde você adquirir ISBN, fazer todo o projeto gráfico, diagramar, né? Imprimir, fazer a brochura, né? Enfim, que é a amarração do livro. Foi todo um processo muito de experimentação também, né? E também assim muito cheio de afeto, né? Porque dessa edição que foi financiada pela Audi Blanc, 50 cópias foram entregues à Secretaria de Cultura do Crato, para que a Secretaria de Cultura distribuísse em bibliotecas públicas do município, né? Então tem 50 desses livros que são destinados para que o público em geral possa acessar ele, né? Então assim, tinha muito um desejo de partilhar um pouco do que sou eu, um pedaço de mim, de fato, né? Então por isso muitas referências a mim no sentido de uma, né, tipo, eu sou daltônico, então o cinza para mim sempre foi uma cor que atrai muito, né, os tons de cinza, então a massa cinzenta, esses elementos do daltonismo, enfim. Então ele vem carregado de mim e aí eu fiz uma questão de partilhá-lo também, né? Interessante. Todas essas questões que você traz, né? E aí tu falando, né, dos 50 livros que foi distribuído para as bibliotecas e tal. Então, assim, para ti, qual é a importância da arte, da literatura para o mundo, né? Para fazer desse mundo um lugar melhor, digamos assim. Qual a importância, né? Ou não tem importância nenhuma, né? Esses livros aí, esses 50 livros, né, que vai estar espalhado provavelmente em 50 bibliotecas e que as pessoas vão poder ter acesso ao teu trabalho e às tuas memórias, né, que também está ligado ao lugar. Então, queria que você falasse um pouquinho disso daí. Qual a importância da arte, né, e da literatura para a construção de um mundo melhor? Eu sou muito freiriano nesse aspecto, né? Assim, como diria o Paulo Freire, né? A arte é uma forma de ler o mundo, né? É uma forma de ler o mundo que ela é muito individual, muitas vezes no sentido da sua produção, da sua feitura, mas é um individual que ele é feito de forma tal que ele acessa outros indivíduos e aí dessa forma se transforma numa arte coletiva de fato, né? Que traz leituras de mundo, traz perspectivas de vida, traz críticas, traz reflexões, traz, enfim, elementos para a gente pensar, né? Então, para mim, a arte, de uma forma geral, ela é essencial, né? Por isso que a gente, eu e acredito que, né, a maior parte dos artistas, de uma forma geral, briga para que tenha cada vez mais investimento público. Porque a arte é um patrimônio público, a produção artística ela é pública, né? Ou pelo menos deveria ser pública, né? Ela é feita para a convivência, né? É tanto que a gente, nas artes visuais, a gente escuta, quando fecha o Louvre, a Mona Lisa é como se ela deixasse de ser arte. Porque a arte ela só existe na experiência do contato com o outro. A nossa função a nossa produção ela só se faz existir, só se faz arte, só se faz literatura, só se faz uma obra, enfim, quando ela está em confronto com as outras pessoas, né? Então, a gente precisa do outro, né? Essencialmente é uma arte coletiva. A arte é coletiva, né? E para mim ela é essencial para contribuir no processo de leitura de mundo, de pensamento crítico, de desenvolvimento cultural. Quanto mais a gente injeta cultura e produz cultura no Brasil, mais a sociedade brasileira se desenvolve culturalmente como um todo e se torna um povo cada vez melhor, né? Então, por isso eu fiz um esforço no projeto já garantir que parte dessa tiragem inicial do livro, que estava sendo financiado com dinheiro público, né, para justamente garantir que os artistas conseguissem ter fonte de renda na pandemia, mas também gerar cultura para as pessoas que estavam, de certa forma, presas em suas residências, né, por causa do vírus, pudessem ter acesso à cultura, porque se entendeu na pandemia, aparentemente, pelo menos, que a arte é essencial para que a gente consiga superar momentos difíceis, né? Então, eu fiz questão que a gente tivesse uma parte destinada para as bibliotecas, para que quando a gente volte
ao presencial nas escolas, né? Algum estudante curioso numa biblioteca onde possa achar, ou na biblioteca municipal, enfim, ou nas universidades que tem na cidade, né? Então, para mim é essencial sempre tornar o mais acessível possível, né? Assim, até porque eu sei que nem todo mundo tem acesso ao computador, nem todo mundo vai ter acesso a estar vendo a gente nesse vídeo aqui pela internet, porque nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem celular, né? Então, acho que a obra física, chegando nos espaços, chegando nos espaços públicos, são essenciais para que a gente consiga fazer esse desenvolvimento cultural o mais democrático possível, né? Massa. E é isso, né? Acho que esse é o recado. Se você quiser fazer as suas considerações finais e seus agradecimentos, fique à vontade. Mas esse é o recado, né? De que a arte é coletiva, da importância dela e dessa importância aí da escrita. Pode fazer suas considerações finais aí para o público. É só agradecer a Áurea, né? Assim, em nome agradecer ao Centro Cultural Banco do Nordeste Cariri, na pessoa de Áurea, né? Que fez tudo a ponte para que a gente estivesse aqui hoje divulgando esse livro. Dizer que quem tiver interesse em conhecer mais, além desse lançamento hoje aqui, você pode, desse papo aqui que a gente está batendo hoje, pode procurar no Instagram, @fatozero, que lá você vai ter mais informações, né, do livro, de como adquirir uma cópia, né, vai ter o lançamento virtual com a declamação de vários dos poemas também, né, que a gente pode dar uma olhada. E agradecer, assim, mais uma vez, né, que a gente siga criando esses espaços, com todas as dificuldades que possam surgir, mas que a gente siga criando esses espaços de contato, né, de encontro físico, mas com respeito ao distanciamento, né, e que a gente consiga superar tudo isso logo em breve, todo mundo vacinado, né, então se vacinem, usem álcool em gel, máscara e bebam água, né, se cuidem e vamos para frente. É isso aí. Então eu quero agradecer a toda a equipe do Centro Cultural Banco do Nordeste, todo mundo que faz esse espaço, desde a galera da técnica, a galera dos serviços gerais, o pessoal da administração, todo mundo é extremamente importante. E reforçar, né, de que a cultura ela é um trabalho coletivo, né, ela é um trabalho que acontece coletivamente. Então são várias mãos que estão aqui, né, para que esse programa possa acontecer. Agradecer a Cinésia, Custódio, o pessoal da Fusion Filmes, e é isso. Então, e agradecer a todo mundo que esteve aqui nos assistindo, e tudo de bom, e até o próximo programa. Poeta de Matagal, Mata Bicheira, Capim Santo, Almejelo Cuba Libre, sal, tequila, um trago, o cheiro de um tabaco. História rajada, entrincheirada na curva ascendente. Poeta eólico, alcoólico, bucólico. Poeta de Matagal, Mata Bicheira, Capim Santo, Almejelo Cuba Libre, sal, tequila, um trago, o cheiro de um tabaco. História rajada, entrincheirada na curva ascendente. Poeta eólico, alcoólico, bucólico.